Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à terceira semana do PET, volume 2, de língua inglesa, tá certo? Do sexto ano. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos resolver as atividades do sexto ano e tem algumas informações extras que eu trouxe para vocês. Lembrando que esse material é interessante você estar com o material impresso em mãos para poder acompanhar a aula, tá ok? Outra coisa que eu quero deixar claro é que essa teleaula vai estar disponível no YouTube, né, na plataforma do YouTube, como mais uma das formas de consulta para o responsável de você, porque eu estou ciente que vocês têm dificuldade de acesso à internet ou nenhum acesso à internet. Então, o YouTube vai servir como mais uma das maneiras que o seu responsável vai conseguir trazer a videoaula para você, tá certo? Lembrando que essa videoaula pode chegar para você por outros meios, tudo bem? O responsável por você que vai ser capaz de trazer, utilizando outros meios, né, para fazer esse vídeo chegar para você, tudo bem? Então, vamos para a teleaula. Lembrando, a terceira semana do PET volume 2, língua inglesa, ok? Então, vamos lá. Então, lá a gente tem o enunciado o seguinte, a primeira atividade do PET, ela diz o seguinte, leia o quadro abaixo que define as várias profissões. Então, o que eu fiz? Em cima desse quadro que vocês têm aí no PET, eu trouxe algumas informações complementares, tá ok? Para a gente poder responder. Eu não vou dar a tradução assim, de mão beijada, tá certo? A gente vai raciocinar em cima de cada informação que o PET trazer para vocês. Mas tem algumas informações que a gente sabe que são cognatas, são palavras cognatas. Então, quando você bater o olho nela, você vai saber o que é, o que está sendo falado na definição daquela profissão. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira aí é o writer. Essa palavra aí não parece com português, ela não é um cognato. Mas o que significa? É uma pessoa que escreve ficção ou não ficção em artigos, histórias e ou livros para revistas ou internet, etc. Né? Então, vamos falar de novo. É uma pessoa que escreve ficção ou não ficção, artigos, histórias e ou livros para revistas ou internet. Tá ok? Então, o writer, o que ele pode ser? Ele pode ser um escritor? Ele pode ser um médico? Ele pode ser um motorista? Ou ele pode ser um encanador? Então, a pessoa que escreve. Então, a gente tem lá o writer, é a pessoa who writes. Writes, eu traduzi para vocês, que escreve. A pessoa que escreve. Então, se writes escreve, do verbo escrever, writer tem a ver com escritor, tá certo? Então, o escritor é a pessoa que escreve ficção ou não ficção em artigos, histórias e ou livros para revistas ou internet. Então, esse aí é o escritor, tá ok? O próximo. Esse aí é o que a gente chama de cognato, tá certo? Então, ó, é um actor, é um artista que realiza performances na televisão, no teatro ou em filmes. Também pode ser conhecido como actress, que é usado para o feminino dessa performance. Então, ó, é um cognato, então a gente não precisa nem enrolar muito, né? O que parece isso aí? Lembrando que é o masculino, né? A gente tem actor e actress, certo? Então, o que pode ser actor?
Pode ser um escritor, pode ser uma atriz. Lembrando que a gente está em foco no actor, tá certo? Pode ser um ator, pode ser um escultor. Então, o que que é? O que que a gente vai responder? Lembrando, actor é o masculino de actress, tá certo? Então, a resposta é ator. Tudo bem? Vamos para a próxima. Plumber. Plumber não é um cognato, mas lá, ó, é uma pessoa que conserta e pluga, conserta toaletes, pias, e está relacionado ao encanamento. Tá ok? Então, a pessoa que conserta e repara toaletes, pias e está relacionado a encanamento. Então, o que que seria esse tipo de pessoa? Ó, repairs, a gente pode traduzir como um cognato que é repara. E person é pessoa, tá ok? A palavra toalete lembra o quê? Lembra banheiro, né? Sinks, eu vou traduzir para vocês, que é pia, e plumbing seria o encanamento. Então, que tipo de pessoa que trabalha com essas áreas, né? Com esses objetos? Seria um motorista? Seria um policial? Seria um encanador? Ou seria um lenhador? Então, ó, a palavra plumber está relacionado com plumbing, né? Então, plumbing, que eu falei que é encanamento, tá certo? Então, quem trabalha com encanamento é o encanador, tá certo? Então, isso aí, pessoal, é estratégia de interpretação. A gente pegar as palavras, elas não estão ali à toa. A gente não precisa ler a frase inteira para a gente poder tirar informação do que a gente necessita, tá ok? Então, vamos continuar. A gente tem aí outro cognato. Scientist é a pessoa que estuda ciência. Por exemplo, biologia, química e física. Tá certo? Então, ó, é uma palavra, quando é cognato, pessoal, fica muito fácil. Scientist. O que parece no português? Então, o que parece? Parece químico? Parece biólogo? Parece cientista? Ou parece físico? O que parece scientist? Como ela é um cognato, o que ela é no português? Cientista. Ok? Então, vamos continuar. Vamos para a próxima. A outra aí, ó, tem seamstress, ou então tailor. Tá certo? Aí a gente não tem cognato. Então, como que a gente vai poder tirar informação aí? Então, eu vou traduzir para vocês. Uma pessoa que faz roupas, vamos falar assim, customizadas, né? São roupas personalizadas, ou faz alterações na roupa para que elas sirvam melhor. Então, o que seria isso? Ó, é uma pessoa que faz roupas personalizadas ou customizadas, né? Que faz, ou então faz alterações para que a roupa sirva melhor. Digamos que mulher gosta muito de ir nesse profissional aí. Ela ficou muito tempo sem usar um vestido, quer voltar a usar aquele vestido. Então, ela vai pedir para essa pessoa aí ajustar a roupa para ela. Quem que normalmente faz isso? É um barbeiro? É um alfaiate? É uma manicure? Ou é um cabeleireiro? Né? Quem que normalmente, que profissão que está normalmente ligada à roupa? Apesar de que hoje em dia, não tem, as pessoas têm procurado menos esse profissional. Então, quem que normalmente mexe com roupa? Você vai escutar mais a expressão mais em inglês, é tailor. O que é tailor em português? É alfaiate, ok? Então, vamos continuar. A próxima aí é o driver. Não é um cognato, mas ela é fácil, né? Ó, quando eu falar a tradução, vai ficar muito fácil. É uma pessoa que dirige um veículo. Olha lá a palavra drivers, que é do verbo dirigir. Quem normalmente dirige, né? Dirige um veículo. Aí ele dá até exemplo de veículo. Ônibus, táxi ou limusine. Quem normalmente dirige esse tipo de veículo?
É o motorista? É o caminhoneiro? É o piloto? É o cozinheiro? Quem que normalmente, qual o profissional que dirige ônibus, táxi ou limusine? É o motorista. Lembrando que driver está relacionado com o verbo drive. Drive é dirigir. Então, driver é o motorista. Ok? Então, continuando. A gente tem aí, ó, o dentist. Esse daí é outro cognato, né? Ficou fácil agora. Um profissional médico que conserta os dentes ou então ajuda as pessoas com doenças relacionadas aos dentes. Teeth é dente, tá certo? Então, ó, tá cheio de cognato aí. A gente tem medical professional. Então, é um profissional médico. A palavra fixes é uma palavra nova para vocês, que arruma ou conserta. A palavra teeth, eu já falei. Helps. Helps não é só socorro. Pode ser ajudar, né? Auxiliar. Pessoas é people. Illnesses, que é doenças. Related é outro cognato que é relacionado a teeth. Então, que tipo de profissional que mexe exatamente com os dentes das pessoas e é um profissional médico? É um doutor? É um médico? É um dentista? Ou é um oftalmologista? Que tipo de profissional é esse? Como é um cognato, ficou fácil. O que ele é? Ele é um dentista. Tá ok? Então vamos para a próxima. Cashier. Essa daí lembra um pouco, é um pouco cognato, ela lembra. Então, quando a gente lê a tradução aí, vai ficar fácil para você perceber quem que é esse profissional. É uma pessoa que processa o pagamento ou os trocos, né, em serviços usando um caixa registrador ou então uma máquina de cartão de crédito. Quem que normalmente recebe o seu dinheiro quando você foi fazer compras, né? Ou tá lá no bar, no restaurante, ou então mesmo num supermercado. Quem que é o profissional que recebe o seu dinheiro, né? É um vendedor? É o gerente? É o caixa? Ou é um atendente de telemarketing? Quem que normalmente recebe o seu dinheiro? É o caixa, tá certo? Ó, e a palavra parece. A gente tem cashier, é o caixa. Não parece a palavra? Então, também a gente pode considerar cashier como um cognato, apesar delas não serem tão parecidas, mas na hora da pronúncia elas se assemelham, tá ok? Então, só que o que acontece? Algumas palavras a gente pode tirar. Se a gente estava com dificuldade de relacionar essa palavra aí com o cognato dela em português, a gente tem as palavras ali, ó. Credit card machine, cash register, né? Caixa registradora, é a máquina, né? Então, a gente tem a máquina de cartão de crédito. Quem que normalmente opera esse tipo de coisa numa loja? É o caixa, né? Então, dessas informações, a gente consegue tirar a resposta, que é o que interessa para a gente, ok? Continuando. Essa daí é um outro cognato e está relacionado com computers, né? Quem que normalmente trabalha com computador e é um programmer? Então, ó, é uma pessoa que escreve software, programas de software para computador. Então, quem que normalmente projeta esses programas ou escreve os programas de computador? É o programmer, mas parece muito com português. Então, o que é programmer? Programmer é um eletricista? É um programador? É um engenheiro mecânico? É um técnico em elétrica? Não. O que é o programmer? Programmer, como a própria palavra parece no português, ou seja, é um cognato, é o programador, né? Programadores, né?
Então, é uma pessoa que escreve programas de software para computadores. Tá ok? Então, continuando. Aí, pessoal, acompanhando o material do PET, a gente tem a questão número 2. O quadro acima explica as profissões em inglês. De acordo com o quadro, responda. Letra A. Qual das profissões que se tornou menos comum nos dias atuais? Lembra que eu falei, né? Que é exatamente o alfaiate. Muito pouca gente vai em alfaiate ultimamente. Então, é uma profissão que tornou menos comum. Ela ainda existe? Existe, mas ela é bem menos comum hoje em dia, tá ok? A facilidade hoje é ir na loja e comprar a roupa pronta, né? Dá mais trabalho, as pessoas acham, né, que dá mais trabalho você ir no alfaiate e pedir para fazer a roupa sob medida para você, tá ok? Então, o que acontece? Qual que seria a resposta para ela aí? Então, ó, seria o driver, seria o dentist, seria o cashier, seria o seamstress ou tailor? Qual que é a resposta? Praticamente já passei a resposta para vocês. Como que é alfaiate em inglês? Então, ó, a gente tem motorista, dentista, caixa e a nossa resposta é o seamstress ou então tailor, que é o alfaiate. Ok? Então, vamos continuar. Letra B. Tire do texto duas profissões que são parecidas com as palavras em português. Então, ele quer que você procure pelos cognatos. É claro que eu não coloquei só duas, né? Na sua resposta, ele pediu duas, mas eu coloquei todos os cognatos possíveis da atividade. Tá ok? Então, vamos lá. A gente tem actor, que é ator, scientist, que é cientista, cashier, que é o caixa, programmer, que é o programador, e dentist, que é o dentista, tá ok? Então, a gente tem lá, essas palavras são cognatas, por quê? Porque elas parecem no português, tá certo? Então, por isso que elas são consideradas cognatas. Elas se assemelham com as palavras em português e têm o mesmo significado, tá ok? Então, vamos continuar. Número 3. Encontre as palavras do quadro abaixo nesse caça-palavras Word Search. Então, esse é o caça-palavras. Eu quero desejar boa sorte para vocês, tá ok? Então, é uma atividade simples que não precisa da gente ficar resolvendo. Mas o que eu posso trazer de informação nova a respeito desse exercício? São exatamente as palavras que você tem que copiar, que é nurse, florist, clerk, doctor, baker, engineer, mechanic e barber. Então, eu trouxe a tradução das palavras para você. Então, a primeira lá, nurse, é enfermeira, ok? A outra, florist, é florista, é um cognato, parece no português, ok? Depois, clerk, é balconista. Depois, doctor, é o médico. Baker, é o padeiro, né? Lembrando que doctor, eles falam que é médico em inglês, e realmente é, só que no português a gente tem que doctor pode ser a pessoa que estudou e tem o doutorado, tá certo? Então, doutor nem sempre é o médico, tá certo? Mas quando você vê essa palavra doctor em inglês, quer dizer que está se referindo ao médico. Baker, eu já falei, é padeiro. Engineer é um cognato de engenheiro. Então, ó, a pronúncia parece e a palavra parece. Então, isso que é cognato, tá, pessoal? Engineer é engenheiro, tá ok? Depois, mechanic, olha só, cognato também é mecânico. E por último, barber, que é outro cognato, é barbeiro. Tá ok? Então, vamos continuar. Eu desejo boa sorte para vocês aí no caça-palavras, tá ok? Então, vamos continuar. A gente tem aí, questão número 4. Os mais variados gêneros textuais servem a várias intenções que as pessoas têm para se comunicar umas com as outras. Então, a gente está falando que existem vários gêneros textuais, ou seja, existem várias formas de texto e vários estilos de texto. Então, essas várias formas ou vários estilos, por exemplo, a carta, qual que é a sua intenção com uma carta?
Por exemplo, você quer escrever para algum parente querido seu, algum ente querido. Então, você vai usar uma linguagem diferente do que se eu estivesse escrevendo, por exemplo, um ofício ou um documento mais formal, por exemplo, para um juiz. Ou se fosse mesmo escrever a carta, você ia mudar a modalidade de escrita da carta para uma modalidade mais formal, porque você não tem intimidade com o juiz e a situação também, talvez que você está escrevendo a carta, vai pedir uma modalização da sua língua, ou seja, uma forma de escrever menos íntima, tá ok? Então, você está escrevendo uma carta para sua mãe, você vai escrever de um jeito, você vai escrever uma carta para o juiz, você vai escrever de outro jeito, entendeu? Então, isso que é modalização da língua. Mas a carta, a gente tem os gêneros textuais, a gente tem carta, a gente tem poema, a gente tem, como eu disse, vários tipos de documento, a gente tem artigo científico, a gente tem vários formatos do texto, que cai muito em vestibular, é uma dissertação argumentativa, que é um outro tipo de texto. Então, os textos, eles vão adquirindo forma de acordo com a sua intenção ou com a sua necessidade naquele momento, tá ok? Então, isso que é gênero textual que ele está falando aí. Aí ele continua. Cada um tem uma estrutura própria e saber dela nos ajuda muito a compreender muitas mensagens. É isso que está falando. Então, qual que é o gênero textual que ele vai trabalhar nesse exercício? Isso aqui, ó. Join us for a party. O que é party? Party é festa, tá certo? Então, o que é isso daí, né? O que a gente entende com isso daí? Então, ó. When? May 15th. Where? Chelsea Road 14. Time? 4 o'clock p.m. RSVP. Can't wait to celebrate. Então, ó, primeira coisa, junte-se a nós para uma festa. Então, o que é isso daí, pessoal? Né? Vou deixar vocês pensarem o que é isso daí. Outra coisa, o que é May 15th? Tá certo? A gente tem lá when. Where? Chelsea Road 14. O que é time? Time tá na cara, né? 4 o'clock p.m. Uma informação que é interessante. RSVP. O que significa isso? E a última. Can't wait to celebrate. Isso aí é uma mensagem que está sendo passado nesse formato de texto, né? Que é eu não consigo esperar para celebrar. Can't wait to celebrate. Tá ok? Então, o que é isso daí, né? A gente, claro que está na cara, muita gente já pegou no ar o que é isso daí. Mas vamos continuar. Então, ó, o texto tem a intenção de quê? O que esse texto é? O que ele tem a intenção, né? Ele tem a intenção de convencer as pessoas para comprar um produto? Parece uma propaganda? Não, né? Ele convida as pessoas para uma festa, lembrando a palavra party ou party, festa, né? A que faz mais sentido até agora é essa, né? Depois, advertir as pessoas, ela tá, tipo assim, falando warning, ou então cuidado, tá tentando fazer você tomar cuidado com um lugar que é perigoso? Quer dizer isso? Não, né? E depois, chamar as pessoas para uma peça de teatro, a palavra party lembra lembra peça de teatro? Acho que não, né? Então, o que é isso daí? É um convite, né, pessoal? Então, qual que seria a resposta dessa letra A? A letra A, a resposta é convidar as pessoas para uma festa. Por quê? Porque é um convite, né, pessoal? Então, a gente tem lá, ó, join us for a party. Então, junte-se a nós para uma festa. Quando? No dia 15 de maio, tá certo? Onde? Aí ele te dá o endereço. Chelsea Road 14. Então, o nome da rua, né? Chelsea Road. É a rua, né? Road. Road está mais para estrada, né?
Então, a estrada Chelsea, número 14. Time. Time é 4 horas. PM é depois do meio-dia, tá certo? RSVP é uma sigla em francês, tá certo? O que que ela tá pedindo? Ele é um pedido que está fazendo para você confirmar a sua presença, tá certo? Se você não puder ir, você também tem que avisar, tá certo? Porque normalmente suas festas, eles calculam a comida, a bebida, para o tanto de gente que confirmou a presença. Então, RSVP significa que você tem que confirmar a sua presença, tá certo? E depois, can't wait to celebrate é uma mensagem, tá certo? Então, isso aí é um dos gêneros textuais, é um convite, tá ok? Então, continuando lá. Então, a gente já sabe qual que é a resposta, tá ok? Convidar as pessoas, porque é um convite. Letra B. Quando se realizará a festa em questão? Então, a gente tem lá, ó, when significa quando. Quando dá a ideia de tempo. Então, quando a gente vai escrever uma data, quem está acompanhando as minhas aulas desde o começo do ano, quando a gente ainda tinha aula presencial, vai se lembrar que eu ensinei a escrever data em inglês. Então, em inglês, a gente começa com o mês, depois vem o dia. E os dias a gente coloca em numeral ordinal. Então, aquele TH lá significa que, se eu for escrever por extenso, vai ficar 15th. Então, seria o som do F, tá certo? 15th. Então, a gente sempre vai escrever data começando com o mês, depois o dia em ordinal. Se eu for traduzir aquele 15th lá, seria o 15º, tá ok? E por último, o ano. Ali ele não colocou o ano, né? Não tinha necessidade. Mas a ordem de escrever data em inglês é o mês, o dia em ordinal e o ano, ok? Então, continuando aí. Então, a gente tem lá, quando se realizará a festa em questão? A festa ocorrerá no dia 15 de maio, tá ok? Depois, o que quer dizer RSVP? O que significa esse RSVP? É uma expressão em francês, não é nem em inglês. É responder s'il vous plaît. Então, quer dizer, ele está pedindo para você confirmar a presença, tá ok? A ideia basicamente seria essa. Ele está pedindo para você responder, por favor. É um français, tá ok? Então, a gente tem aí, é uma sigla em francês, não é nem no inglês, é uma sigla em francês que está pedindo para você confirmar a sua presença na festa. Então, essa que seria a nossa resposta. A sigla em questão é um termo da língua francesa que pede a confirmação da presença na festa. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa teleaula de hoje. Eu espero que tenha sido proveitosa, tá certo? Relembrando aquela palavra que eu sempre digo, persistência nos estudos, tá ok? A quarentena é uma oportunidade que a gente conseguiu para ganhar tempo para estudar. Então, aproveite o seu tempo e persista, tá ok? Um grande abraço para vocês e vocês fiquem com Deus.